Pronto, pessoal, todo mundo já está aí, papel e caneta na mão. Sim. Vamos começar a nossa aula, tá? Vamos lá, boa noite. Hoje nós iremos trabalhar sobre procedimentos administrativos. Tá todo mundo me ouvindo bem, tá? Sim. Então agora todo mundo desliga seus microfones. Já apareceu aí na tela de vocês? Apareceu. Pronto, então vamos lá. Olha só. Introdução. Considera-se cliente internado aquele que, admitido no hospital, ocupa um leito por período superior a 24 horas e que será submetido a tratamentos clínicos, cirúrgicos ou outros tratamentos específicos. Deixa eu só desligar aqui o microfone de vocês. Gente, desliguei o microfone que acaba interrompendo a aula. Pronto, vamos continuar. Esse assunto de hoje é muito interessante, tá, pessoal? Preste atenção. Olha só. Considera internado cliente que fica superior a 24 horas no hospital, tá, gente? Porque se a pessoa fica menos de 24 horas, ela não está internada, ela está só sob observação, ok? Então, ó, no processo de internação, as rotinas e os processos administrativos referem-se à admissão, à alta, à transferência e óbito, tá, gente? Então, são esses 4 processos. A admissão, quando o cliente entra, né? Quando ele sai, que ele tem a alta, quando ele é transferido para uma outra unidade ou quando ele vai a óbito. Vamos lá. Olha só. Prontuário. O que é o prontuário? Vamos lá. É o conjunto de documentos escritos que identifica o cliente onde é registrada a evolução da doença, os tratamentos prescritos e cuidados de enfermagem executados, bem como as condições da alta. Olha só. É composto pelos seguintes impressos. Primeiro, prescrição. Segundo, vem a evolução e história médica de enfermagem. Eu acredito que quem assistiu a última aula, nós falamos sobre a parte da sistematização da ciência de enfermagem, onde tem o histórico, né? Todo aquele processozinho. Então, tudo isso é colocado no prontuário do cliente, tá? Vem a evolução histórico médico e de enfermagem. Depois vem registros de outros profissionais, como nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos e serviço social, tá? Gráfico de sinais vitais, exame de laboratório e outros. Tudo isso é composto no prontuário do cliente. Tem os relatórios de enfermagem, termos de responsabilidade também, né? Tem os termos de responsabilidade que o cliente... por exemplo, agora mesmo, nós sabemos que nessa pandemia, para o cliente fazer o uso da cloroquina, ele assina um termo de responsabilidade, né? Então, com certeza, esse termo vai estar no prontuário do cliente, tá? E a sistematização da assistência à enfermagem, como eu falei agora há pouco para vocês, que é a SAI, né? Vamos lá. Ó, no prontuário deve estar registrada a descrição concisa da história clínica do cliente da família. Você precisa estar com tudo anotado da história daquele cliente, onde ele mora, a convivência dele, a habitação dele, os hábitos alimentares, os hábitos, tudo tem que contar nesse histórico do cliente, tá? Se ele é etilista, se ele é tabagista, o que é etilista, pessoas que bebem muito, o que é tabagista, pessoas que fumam muito. Tudo isso é colocado em uma admissão do cliente, tá? Vamos lá. Ó, seus hábitos e antecedentes pessoais, que é o que eu falei para vocês agora, né? Se ele fuma, se ele bebe, né? Sua condição física e estado mental, se ele está consciente, se ele está orientado no tempo e no espaço. Tudo isso aqui é anotado. O diagnóstico médico de enfermagem, certo? O diagnóstico médico e de enfermagem e o resultado de exames realizados. Se ele passou por algum tipo de exame, também vai estar lá os resultados no prontuário do cliente. Olha só. O prontuário, professor, mas para que é útil esse prontuário? Para que serve esse prontuário? Ele vai servir primeiro para o cliente, tá? Porque lá tá todas as informações dele, do cliente. Ele é útil para a equipe de enfermagem.
Ele é útil para a equipe médica e outros profissionais envolvidos no processo de atendimento, certo? Mais aluno entrando, vamos lá. Gente, quem está entrando agora, sejam bem-vindos e peguem papel e caneta que nós já iremos precisar. Vamos lá. A equipe médica e outros profissionais envolvidos no processo de atendimento. Auxilia no diagnóstico e tratamento, constitui valioso material para ensino, porque se de repente algum profissional vai fazer uma pesquisa de campo, esse prontuário vai servir para atender a necessidade daquele profissional que está fazendo a pesquisa, tá? Que aqui diz, ó, constitui valioso material para ensino, oferece dados e informações para pesquisas e estatísticas, é um documento para fins legais. Às vezes, não sei se vocês sabem, mas quando muitas pessoas elas vão passar por algum processo de perícia, muitas das vezes o prontuário é útil, né? É utilizado, na verdade, né? Então, assim, o prontuário ele é um documento, ele é útil para o cliente, para a equipe de enfermagem, para a equipe médica e para todo um processo, né? Auxilia em todo um tratamento dele, tá? Vamos lá. Ó, agora nós iremos falar um pouquinho sobre... Gente, até aqui, deu para entender? Por mais que eu fale um pouquinho rápido, mas quem não entendeu, professor, volte aí um pouquinho que eu não entendi. Tem alguém em dúvida? Oi? Se alguém tiver Deu dúvida, de boa, professor. tá tranquilo até aí, né? Só Tá. lembrando que é considerado internado o cliente que fica superior a 24 horas, certo? Lembrando que isso pode cair em alguma avaliação, então preste atenção nessa aula, tá, gente? E esse material vocês têm porque eu mandei para todos os coordenadores. Se eles não mandarem para vocês, cobrem do coordenador de vocês. Vamos lá. Aí o prontuário... Depois eu vou postar lá de novo no YouTube, né? Esse aqui vai para o YouTube. Todas as aulas estão indo para o YouTube, tá? Quem perde aqui com a gente, eu espero que assistam lá, porque senão vão estar perdendo muito conteúdo. Vamos lá, gente. Então, falamos do prontuário, certo? Agora nós iremos falar da admissão. Então, só repetindo, o prontuário é todo um conjunto de documentos sobre o cliente que está ali servindo para várias especialidades médicas de enfermagem e tudo mais, certo? Então, vamos para a admissão. O que é admissão? É a chegada do cliente ao hospital, certo? É o momento da entrada do cliente ao hospital. Preferencialmente é realizado pelo enfermeiro, certo? Onde ele aplicará a SAI. O que é a SAI? A sistematização da assistente de enfermagem, que a gente viu na aula passada, né? Que é o histórico, né? Vem a prescrição, vem a evolução. Aliás, o histórico, a prescrição, o diagnóstico, né? E a evolução. Então, tudo isso. Eu só alterei as regras. É o histórico, o diagnóstico, a prescrição e a evolução, ok? E tudo isso daí é feito pelo enfermeiro e, claro, o técnico sendo habilitado, ele vai estar, sim, podendo fazer a admissão do cliente, ok? Aí onde tem o histórico, que se divide em duas fases, entrevista e exame físico, né? Onde você vai ver o que aquela pessoa tem, procedido pela prescrição de enfermagem. Muitos alunos às vezes perguntam, professor, por que você fala muito em cliente e não em paciente? Na verdade, essa palavra paciente, ela está deixando de usar. Só para vocês terem uma ideia, hoje a palavra paciente ela é mais usada em processos de advogados, tá? Para com pessoas que estão presas, eles tratam como paciente, entendeu? Do que em processo de saúde. Hoje é voltado o processo de saúde mais para cliente ou usuário, né? Por quê? Porque quando você paga por um serviço, seja ele público ou privado, porque no público nós pagamos nossos impostos, você passa a ser cliente daquele serviço. Então, hoje a palavra mais utilizada é cliente, né? Vamos lá. Aí é só, porém, ó, é feito pelo enfermeiro. Porém, o técnico de enfermagem pode estar realizando a admissão do cliente, desde que se obtenha as informações necessárias e anotações dos dados corretamente no impresso de anotações, tá? Então, mesmo que o técnico faça, mas que ele pegue aquelas informações realmente que são precisas, tá? Que não venha faltar com essas informações. Agora vocês vão pegar a caneta e papel, tá? Todo mundo que está me assistindo, pega caneta e papel,
que nós iremos começar uma admissão. Deixa eu só interromper aqui para me só explicar uma coisa para vocês rapidinho. Ai, que agora está travando. Vamos lá. Se possível, eu gostaria que vocês ligassem as câmeras para me ver vocês, gente. Depois vocês desligam quando eu voltar para a explicação da aula. Que é bacana a gente estar vendo vocês na hora de algumas explicações. Vamos lá. Olha só. É importante, gente, nesse momento da admissão, vocês entenderem uma coisa. Eu quero que vocês entendam bem isso. Em uma admissão ou em uma evolução, em hipótese alguma, vocês podem deixar algum espaço, tá? Não pode deixar espaço, tipo, vocês começarem já deixando um espaço, não pode, tá? Vocês não podem chegar no final da linha e vocês parar e deixar um espaçozinho para ir para outra, não pode, tá? E no final, vocês, em hipótese alguma, têm que deixar espaço. Por que isso, professor? Porque se você deixa um espaçozinho, uma outra pessoa pode simplesmente ir lá e alterar a tua admissão ou a tua evolução. Eu não entendi, professor. Repete desde o começo rapidinho aí para mim. Vamos lá, preste atenção. Quando você for fazer uma admissão, vocês não podem começar deixando espaço, certo? Tem que começar sempre no pezinho da linha, ok? Deu para ouvir? Deu. Aí você chegar lá no final da linha, por exemplo, não vai dar para completar a palavra toda. Aí você já mudar para outra linha também, não. Vocês têm que sempre ir bem no finzinho da linha, lá no finalzinho. Até onde der para escrever. Até onde der para escrever. Por quê? Porque vocês não podem deixar espaço em uma admissão ou uma evolução para que uma outra pessoa possa alterar o que vocês fizeram. Porque no final, vocês irão assinar e carimbar, tá, gente? Todo o processo, toda admissão, toda evolução é assinado e carimbado pelo profissional. Então, se alguém chega lá e muda, a responsabilidade é tua, porque tu assinou e carimbou. Então, tu não pode deixar espaço. Deu para entender, gente? Deu. Deu? Porque não pode, viu? Não pode deixar espaço em momento algum. Mônica. É a Mônica de Dom Pedro, é? Liga teu microfone só para te dar uma notícia. Não sei se tu tá sabendo, né? Oi, professor. Eu acredito que foi para ti, que a Daiana deu R$60 a mensalidade. Foi. Ah, Foi, ela me falou. Pois Eu depois... assisti a live depois. Assistiu? Pois depois tu Assisti. entra em contato com o setor financeiro que ele vai te dar o desconto de R$60, viu? Tá, ok. Então, gente, ó, lembrando da nossa live amanhã, hein? Ó, teve gente que ganhou aí R$60 de desconto da mensalidade, viu? Então, vamos lá. Deu para entender, gente? Então, vamos retornar aqui para o assunto. Vamos lá. Agora nós vamos começar a nossa admissão. A admissão, você vai começar ela, né? Colocando a hora. Qual foi a hora que o cliente entrou? Coloque aí. Vamos colocar a hora de agora, às 19h30. Vamos lá. Coloque às 19h30 horas, né? Do dia 28 de maio, né, de 2019. É o quê? Tudo por extenso, né? Tudo por extenso. Coloca a hora e a data, tá? Vamos lá. Do dia 20. Às 19h30 do dia 28, né? Hoje é 28? É, né? Isso. 28 de maio de 2019. 2020. Ou de 2020. 2020, professor. É porque esse ano para mim nem existe, porque eu vou até tirar do meu calendário. Vixe. Um ano tão... O ano, foi um ano que vai passar que não vai existir para ninguém. Pois é, vamos lá. Pronto? Vamos lá, fique atento. Isso. Preste atenção. Ó, às 19h30, às 19h30, né? Vamos lá. Do dia 28. Às 19h30 do dia 28 de maio de 2020. Desliga o microfone que eu tô ouvindo barulho de TV aí, não sei aonde. Tá. Vamos lá. Pronto. Só me ouvem. Vamos lá. Presta atenção. Botaram? Vamos lá. Cliente chega à unidade. Vamos lá. Chega à unidade hospitalar. Aí coloca o nome do hospital de vocês aí que eu não sei. Cliente chega à unidade hospitalar. Vamos lá. Colocaram? Coloca o nome do hospital.
Cliente, perdão, cliente deu entrada na unidade hospitalar, coloca no hospital, né? Ou chegou, deu entrada. Agora, coloca o nome do cliente, seu José, bota o nome aí que vocês quiserem, bota qualquer nome aí de uma pessoa. Vamos lá. Acompanhado de sua esposa. Aí coloca o nome da esposa. Entenderam? Acompanhado de sua esposa, coloca o nome da esposa. Aí depois coloca sendo transportado por uma cadeira de roda. Porque assim, pessoal, ó, se ele chegou caminhando, você vai colocar que ele chegou deambulando, tá? Porém, nesse caso, ele não chegou caminhando, ele chegou sendo transportado por uma cadeira de roda, certo? Tem que citar o nome da esposa. Tem. Se ele chegou acompanhado, tem que colocar o nome de quem ele chegou acompanhado. Como foi da esposa, coloca o nome da esposa, entendeu? Gente, lembrando que nós estamos fazendo uma admissão, é um documento, viu? Isso aqui é um documento. É por isso que tem que ter todas as informações mais precisas possíveis, tá? Sendo transportado. Por uma cadeira de roda ou em uma cadeira de roda. É igual um relatório, né? É uma admissão, é igual um relatório. Vamos lá. Só que é especificando tudo que está acontecendo com o cliente. Desliga o microfone. Ai. Porque meu ouvido dói, que eu tô com fome. Pronto, vamos lá. Apresentando, vamos lá. Apresentando edema nos membros inferiores. Apresentando. Edema, que é inchaço, viu na linguagem científica. Edema nos membros inferiores. Repete aí da ação, não entendi. Apresentando edemas nos membros inferiores. Colocaram? Aí colocam orientado no tempo e no espaço. Orientado o quê? No tempo e no espaço. No tempo. E no espaço. Tá? Queixando-se de dores. Vamos lá. Queixando-se de dor. No tempo. Assim, e no espaço. No tempo. E no espaço. Aí coloca aí, queixando-se de vocês alteram só um pouquinho. Ó, presta atenção, gente, uma outra coisa. Quando você errar em uma admissão, presta atenção. Quando você cometeu algum tipo de erro, vocês não podem, hipótese alguma, arriscar, certo? Aquela palavra. O que você vai fazer? Você vai colocar a palavra entre parênteses e na frente você vai colocar digo. Aí coloca a palavra. Ou então ratifica-se, né? Então porque o mais usado é a palavra digo, tá? Digo, aí coloca a palavra correta na frente. Vamos lá. Queixando-se de fortes dores. Vamos lá. Gente, desliga o microfone. Ligam só na hora de fazer a pergunta. Vamos lá. A cartícula é gorda. Queixando-se de fortes dores nos membros inferiores. Principalmente no M-I-E. Coloque só a inicial. M-I-E. Inferiores. Principalmente no M-I-E. 3 letras. Inferiores, principalmente. No M, a letra M. M-I-E. Pode dizer, mãe. O que é M-I-E? Membro inferior esquerdo. É porque tem muita coisa. Quando vocês forem colocar... só depois, que eu vou pedir uma outra evolução para vocês. Essa aqui... Ai, gente. Eu não tô conseguindo. Tá o maior barulho. Tem criança sorrindo próximo. O que é isso?
Espera aí. Só um minutinho, gente. Deixa eu só desativar aqui o som de todos, porque senão... Vocês só ligam o som, gente, quando for fazer a pergunta e depois desliga, porque senão acaba atrapalhando. Eu fico aqui ruinzinho, a cabeça doendo. Vamos lá, deixa eu... O computador até trava. Acho que a internet deu uma... Vamos lá. Sempre que vocês forem falar membros inferiores, por exemplo, vocês poderiam colocar M, M, I, I. Poderia ser 2M e 2I, tá? Eu sei que vocês não colocaram, vocês colocaram tudo, mas sempre em uma admissão, uma evolução, vocês vão ver muito essas siglas, tá? Por exemplo, MM e I é membros inferiores, e quando for membros superiores vai estar MMSS. Vocês já vão saber que é membros superiores, tá? Então, vocês vão ver sempre essas siglas. Então, ele está dizendo que está tendo forte dor no MIE, não é isso? Que é o membro inferior esquerdo, ok? Aí, vamos lá. Aí coloca lá, sinais vitais, coloquem aí. Sinais vitais. Coloca o nome, sinais vitais, colocaram? Aí, PA, que é a pressão arterial. PA, coloquem lá, sinais vitais. PA, 120, aliás, perdão, 150 por 90. Vamos lá. 150, você coloca 150x 90, ok? Volta aí, sinais vitais o quê? PA, que é pressão arterial, coloca PA, 150x 90. Colocaram? Aí coloca mmHg. O que é isso? Milímetro de mercúrio. MM, H maiúsculo e G minúsculo, tá? MM minúsculo, H maiúsculo e G minúsculo, que é milímetro de mercúrio. Aí continua. Temperatura 36,5 graus Celsius. Colocar a temperatura. Colocam respiração 22 RP. A temperatura é quanto, professor? Professor, 36,5. A temperatura 36,5. Colocaram graus professor, Celsius. repete de novo. O que você quer que eu repita, Melanie? PA 150 por 90. MM minúsculo, H maiúsculo e G minúsculo, que é milímetro de mercúrio. Colocou? Vamos lá? Colocou? Já coloquei. Pronto. Aí agora a temperatura, né? Coloca temperatura, pode ser só o Tzinho de temperatura. Aí coloca 36,5 graus Celsius, que vocês sabem colocar, né? Que é aquele Czinho na frente com a bolinha em cima. Vamos lá. Aí coloca agora respiração, 22 RPM, que é respiração por minuto. 22 RPM. Colocaram? Agora vocês vão colocar pulsação. Coloca só o pezinho de pulsação. Aí colocam aí 80 Sua respiração é 22 o quê? RPM. Respiração. Os dois por maiúsculo ou minúsculo? Pode ser, é maiúsculo. Vamos lá? RPN, né? Isso, que é respiração por minutos. Hum. Agora, pulsação, coloca o pezinho de pulsação. Aí coloca 80 BPM. O que é isso? 80. BPM. B de bola, P de pato e M de Maria. Batimento por minuto. Isso. Colocou? BPM. Vamos lá. Ao exame físico. É o exame físico? Isso, agora na frente. Ao exame físico. Coloca. Apresenta hipocorado.
Apresenta o quê? Hipocorado, que é quando a pessoa tá muito amarelo. Hipocorado, vamos lá. Anêmico. Isso, mas Que coloca professor? a linguagem científica. Hipocorado, vamos lá. É hipocorado? Isso. Professor, eu baixei aquele dicionário. Baixou? Muito bem, é ótimo. Ótimo. Vamos lá. Porque essas palavras vocês têm que saber ela de cor e salteado quando estiver no hospital. Ah, Vamos lá, eu tenho que estudar hipocorado. aqui. Colocaram? Hipocorado. Certo. Aí coloca. E foi encaminhado para. Deixa eu ver para onde que ele foi encaminhado. Deixa eu ver aqui. E foi encaminhado para a internação. Coloque assim. Colocaram? E foi encaminhado para a internação. Aí terminou aí. Onde vocês terminou? Ainda ficou linha? Foi bem no comecinho da próxima linha. Pronto, agora tu vai Ficou. presta atenção. Aí se ficou, agora tu vai fazer um traço até bem quase o finalzinho da linha, certo? Para tu não deixar espaço. Uhum. Aí tu vai fazer tua rubricazinha, bem no final, para não deixar isso. Tu bota a linha, certo? Aí bem no finalzinho tu rubrica. Que aí seria a rúbrica com carimbo, entendeu? Como vocês não têm carimbo, rubrica. Para não ficar espaço, entendeu? Porque se tu Mas passou nunca deixar o espaço em branco, né? nunca, porque se tu passou a linha e rubricou no final, não tem como a pessoa vir escrever em cima da linha. Aí já vai dizer que é plágio de cara, né? Aí, porque também se tiver riscado o traço, como é que ele vai escrever em cima do traço? Pois é, isso que eu tô dizendo. Se ele escrever em cima do traço, vai dizer que foi Aí é plágio. cara de pau, né? Entenderam? Dácia, eu não entendi essa última parte, não. No meu caso, ficou um espaço bem O meu no também meio. ficou. Bem o O quê? meu ficou metade. Bem ali. no meio aqui. No caso, bem quase Bem no uma... meio da linha. É, Aí tu vai agora passar um traçozinho até o final da linha e no final tu assina. Faz uma tá. rúbrica, entendeu? Tá. Só não pode é deixar espaço, porque alguém pode forjar a tua admissão. Ninguém pode adulterar os dados. É, ninguém pode mexer, porque aí é uma responsabilidade tua, porque tu vai assinar, tá? Então, assim, olha só. Esse daí foi só um modelo básico que eu fiz. Aí eu vou, daqui a pouco, eu vou passar para vocês. Vocês vão fazer uma outra. Vocês vão pegar outro cliente, outro tipo de patologia, que ele chegou deambulando, que deambulando é caminhando, viu? Se vocês quiserem anotar aí essa frase, tipo, cliente deu É a o quê? entrada deambulando. O que é deambulando? Ele chegou caminhando. O nosso cliente aí não chegou caminhando, ele chegou sendo transportado por uma cadeira de roda, não é isso? Foi. Então, aí se ele chegou caminhando, vocês vão botar que chegou deambulando, tá? Então, assim, vocês vão criar a situação, vocês vão criar o cliente de vocês, qual a patologia que ele chegou apresentando, se chegou com fratura, se ele chegou sendo transportado em uma maca. Chegou com trauma. Então, tudo isso vocês vão criar, porque eu vou passar meu WhatsApp para vocês e vocês irão mandar. Eu vou Vocês vão Eu mandar. vou criar um paciente. PDF. Eu vou criar um paciente muito doido. Vocês vão mandar para mim a admissão de vocês para mim estar avaliando, tá? Aí eu vou dando retorno para vocês. Em PDF ou Não, só imagem pode mesmo? mandar em foto mesmo pelo WhatsApp, que aí eu vou respondendo vocês o que vocês vão ter que ir corrigindo, o que está certo, o que está errado, entendeu? Vocês vão se basear por essa que eu fiz, mas vocês vão fazer a de vocês mesmo, tá? Aí vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver o que tem mais aqui. É esse que vai ser o trabalho que você vai passar ou é outro? Não, esse aí é só o básico. Ah, mas tem coisa demais. Já calma. Não, quanto Isso mais aí- melhor. Isso aí é só a primeira etapa. Vamos lá. Ainda tem a primeira. Muita calma nessa hora. Ó, em locais, vamos lá desligar o microfone, pessoal. Vamos lá. Em locais onde não houver registro do enfermeiro, olha só, deve ser registrado o uso de medicamento. Em locais onde não houver registro do enfermeiro, deve ser registrado o uso do medicamento. Alergias, tá, gente? Tem que dizer, por exemplo, se aquela pessoa tem alergia, se ela tem doenças e acompanhamento, o acompanhamento, os hábitos de higiene, se aquela pessoa ela está conseguindo escovar os dentes sozinha, se ela está conseguindo ir ao banheiro sozinha. Eu acho que tem alguém tentando entrar aqui, gente. Deixa eu ver aqui só um minuto. Não, saiu. Vamos lá.
se ela está conseguindo os hábitos de higiene, toda aquela coisa, tá? A alimentação, se ela está se alimentando, se ela não está, entendeu? Então, tudo isso tem que ser anotado, tá, pessoal? Lá onde tem o local de fazer registro, tá? Acompanhamento médico, dependência de drogas, se ele faz uso de cigarro, aquela coisa, tudo isso aí tem que ser anotado do cliente, tá? Lá na hora de fazer a admissão, se ele é tabagista, etilista, objetivos, receber o cliente na unidade, né? Aí vem aqui, quem faz isso? Ó, a equipe que faz é a equipe de enfermagem, tá? O material pode ser, aí tem o prontuário do cliente, tem o estetoscópio, né? Balança antropométrica, tá? Que pode ser feito o peso do cliente lá na hora da admissão, tá? Que é chamada triagem também, né? Às vezes faz a triagem quando chega, tá? Aí ali pode ter o estetoscópio para ouvir as batidas do coração, que às vezes, gente, tem aqui, né? Tem um funcionário meu que ele chama de pneumonia. E ele diz que ele fez uma consulta e não foi detectado de cara. Aí foi para casa tomando outros medicamentos. Quando piorou, que chegou no hospital, que o outro médico foi que viu que na hora que fez a ausculta, já detectou que era pneumonia. Então, assim, aí eu pergunto, por que que o primeiro profissional simplesmente não fez logo uma ausculta nele com o estetoscópio, né? Porque a pneumonia, na hora que a pessoa está com pneumonia, que ela faz a ausculta, na hora que ele puxa o ar, que ele solta, o profissional ele conhece, ele dá um piadozinho, entendeu? Então ele já sabe que aquele cliente está com algum comprometimento no pulmão. Então, assim, às vezes eu não sei que profissionais são esses que não identificam logo um problema como esse com um estetoscópio, né? Então, existe o esfigmomanômetro, que é o esfigmomanômetro, o aparelho de aferir pressão, né? O relógio com ponteiros de segundos para estar olhando a pulsação, tá? Caneta azul, preta ou vermelha, porque nós sabemos que existe algumas coisas que são feitas com caneta azul, outras pretas, outras vermelhas. À noite, por exemplo, é prescrito mais com caneta vermelha, né? Papel para rascunho, bandeja, algodão com álcool e termômetro, certo? Então, tudo isso aí é na hora da admissão do cliente tem que ter, tá? Aí tem aí descrição do procedimento, mostrar as dependências e quarto da unidade ao cliente, explicar as normas e rotinas da instituição, porque é sempre bom explicar para o cliente, ó, às 8 horas da manhã é servido café, às 7 horas você tem que levantar para tomar um banho. Então, tudo isso, gente, tem que explicar ao cliente, é um direito dele, tá? E um dever seu quanto profissional. Que a gente viu, quem não assistiu essa aula de fundamentos ainda, a passada, assistam, viu? Tá lá no meu canal no YouTube, que é onde eu falo lá da identificação do profissional, tem que ser identificado por crachá, tem que ser todo um procedimento. A gente já falou disso. Então, quem não assistiu essa aula, vai lá no YouTube, viu? Apresentar o cliente, a equipe de enfermagem, companheiros de quarto e enfermaria, tá? Conferir o prontuário e preencher por completo os cabeçalhos do impresso. Nunca deixar nada sem preencher. Acompanhar o cliente ao quarto no qual permanecerá internado, verificar os sinais vitais, peso, altura, registrar a admissão do cliente em impresso próprio destinado às anotações de enfermagem com horário, foi o que nós acabamos de ver. Motivo da internação, sinais vitais, procedência, apresentação do cliente sobre o seu estado de saúde, alergia, medicações em uso e outros. Comunicar a admissão para a escrituraria e enfermaria da unidade para registrar no censo, tá? Porque é feito o censo de todo paciente, ou planilha de controle da unidade de internação. Comunicar o serviço de nutrição e dietética sobre a internação. Lá na admissão também, gente, se o paciente não está conseguindo se alimentar, tem que ser anotado. Eu fiz uma admissão com um paciente simples, vocês viram, né? Chegou só com edema, aquela coisa toda nos membros inferiores e sentindo mais dores no membro esquerdo, inferior. Porém, vocês podem criar o cliente que vocês quiserem, né? Dizer que ele é alérgico, que ele é fumante, que ele é tabagista, que ele é isso, é aquilo, botar tudo que vocês querem, ele não está conseguindo se alimentar. Então, tudo isso vocês podem acrescentar aí no cliente que vocês vão pegar aí. Comunicar, informar o nome e leito do cliente, encaminhar pedido de exame, se houver, aos setores competentes, tá? Organizar... Professor. Oi.
Nessa admissão também, se ele tiver alguma doença, tipo diabetes, É que nem eu falei para hipertensa, aí tem que vocês. ser colocado, né? E se ele tiver alguém na família também, que é hipertenso ou diabetes, tudo tem que ser anotado, entendeu? É porque eu fiz uma bem simples para que depois para hoje mesmo. uma mais complexa. Vocês vão procurar o cliente que tiver. Se estiver morrendo, coloque aí. Bora. Que É para você... hoje mesmo, professor. É para hoje, depois que encerra a aula. Até 10 horas eu vou estar recebendo, viu? Uhum. Organizar o prontuário, facilitar o manuseio pela própria enfermagem. Em caso de clientes cirúrgicos, checar no momento da internação o mapa da cirurgia e preparado do pré-cirúrgico, comunicar ao seu médico sobre a internação. Tudo isso tem que ser feito, tá, gente? Na admissão, deve ser registrado em relatório de enfermagem o horário, a proveniência do cliente, como chegou, né? Se ele está vindo de casa, como chegou, e acompanhante, pode anotar as condições do cliente. Lembra que eu falei para vocês, sempre anotar se tem acompanhante ou se está só. Se tiver com acompanhante, colocar o nome, não pode deixar sem nome, tá? A maneira de receber um cliente depende da rotina de cada hospital. Em qualquer caso, o atendimento deverá ser afável e gentil e feito por alguém que possa dar informações necessárias. Então, assim, gente, o que eu tenho que falar para vocês, sempre sermos profissionais, sempre usarmos a empatia, nunca tratar o cliente mal, até porque nós somos pagos para isso, nós adquirimos um título de profissional, então vamos agir como um tal. Não temos que agir com ignorância, com brutalidade, ou muito menos tratar o cliente mal. Até porque o nome já diz, cliente, é ele que paga o nosso salário, tá? Anotação de enfermagem são informações fornecidas pela equipe de enfermagem e escrita em relatório próprio. E deve abranger as condições biopsicossociais e espirituais, como assistência prestada, exames realizados, justificativa de não realização dos exames e cuidados planejados. Outra coisa, porque o cliente ele pode simplesmente se negar a querer fazer algum tipo de exame, alguma coisa, tomar alguma medicação, e tudo isso é anotado no prontuário do cliente também, viu, gente? A reação do cliente frente ao tratamento é colocado, tá, gente, nas anotações de enfermagem. Exames e todos os fatos ocorridos com o cliente. Permite dar condição para a continuidade dos cuidados. Tudo isso aqui, gente, vocês vão anotar lá nas anotações de enfermagem que tem no prontuário do cliente, tá? Tem como finalidade as anotações de enfermagem estabelecer uma afetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e demais profissionais envolvidos no cuidado, servindo também de base para a elaboração do plano de assistência ao cliente. Então, todas as anotações que vocês puderem ter do cliente, tem que anotar lá. Constitui uma fonte de subsídios para a avaliação da assistência prestada e evolução do cliente. Quando o profissional está lá, o médico chega, a primeira coisa que ele vai é nas anotações de enfermagem para ver como é que está todo o processo daquele paciente, a evolução e tudo. Então, é sempre bom fazer as anotações corretamente, certo? Essa anotação é um documento legal, tanto para o cliente quanto para a equipe de enfermagem, referente à assistência prestada, contribuindo para a auditoria de prontuário. Também, gente, sempre observar como é que está o processo, tipo, quando o cliente está internado, se ele está fazendo cocô normal, se a diurese dele está normal, certo? Que a diurese é a urina, né? Se ele está com disúria, se ele está com anúria, né? Que é disúria, se ele não está conseguindo urinar, se ele está dizendo que está doendo a urinar. Tudo isso, a coloração da urina tem que ser anotado, o cliente, entendeu? Tudo isso é colocado lá na evolução, viu? Vamos lá? Colabora para o ensino e pesquisa da enfermagem também, essas informações, né? Aqui, o que anotar? Uma anotação só é considerado um instrumento importante quando o seu conteúdo fornece informações que facilitam a continuidade da assistência para todos os profissionais, certo, gente? Aí, porque vocês têm que anotar tudo que é importante naquele prontuário, como eu falei para vocês. E nas anotações de enfermagem, tudo que você observa no cliente, tem que anotar lá, porque com a precisão daquela anotação é que vai dar continuidade ao tratamento dele, tá? A assistência aos outros profissionais. Justificativas de procedimentos não realizados, que não sejam justificativas administrativas, claro, né? E providências tomadas. Sempre anotar
tudo, tudo, tudo. O que foi observado, o que foi tomado de providência, se o cliente foi, depois que apresentou determinado comportamento, foi encaminhado para isso ou para aquilo. Então, tudo isso é anotado lá nas anotações de enfermagem, tá, gente? Aí aqui tem, ó, o registro da observação geral do cliente. Ah, gente, infelizmente, tem uma, que entrar a hora dessa, cara, vamos sair. Seguir uma sequência, tá? Estado geral, estado mental e humor, né? Ver também como é que tá o humor do cliente, ativo, se ele tá caminhando, se ele tá calmo, se ele tá comunicativo, tá, gente? Tudo isso, ó, os sinais vitais, que é os sintomas, parâmetros, condições físicas apresentadas, que é desconforto respiratório, lesões, vocês vão dizer se ele está tendo, se a respiração dele está normal, se ele está com dispneia, se ele está com apneia, tudo isso a gente vai ver lá na aula de sinais vitais, tá? Se ele está apresentando alguma lesão, se ele está tendo algum hematoma, hiperemia, né? Se está com a pele um pouco vermelha, se ele está com edema, se ele está com algias, né? Déficit motor e outros. Então, tudo isso vocês vão ter que estar avaliando o cliente, né? Se ele está sentindo algum tipo de dor, alguma coisa assim, tá? Se o cliente, ó, o cliente está mantendo, se ele vai estar mantendo drenos, né, catéteres, se ele está fazendo uso de oxigenoterapia, ventilação mecânica, acesso venoso, tipo local, aspecto, tempo de permanência. Ah, cliente está com acesso venoso há 24 horas, tem que ser tudo anotado, entendeu? Tudo isso aqui vocês vão ver, principalmente quando vocês chegarem no primeiro dia de estágio no hospital. É algo que nem o enfermeiro vai colocar vocês para fazer nada antes de mostrar tudo isso aqui para vocês, em uma internação, como é que faz. Ele vai mostrar o prontuário do cliente para vocês, ele vai estar ensinando vocês, orientando novamente na admissão, na evolução do cliente. Sempre a primeira semana de estágio no hospital é mais só para observação, certo? Aí depois é que o enfermeiro bota vocês realmente com a mão na massa, ok? Acompanhando, sempre na supervisão do enfermeiro. Eu sempre digo, o nome do estágio é estágio supervisionado. Jamais é feito sem a supervisão do enfermeiro, tá? Então, gente, nós iremos encerrar por aqui, né? Hoje a nossa aula, porque o nosso tempo já esgotou, já estamos aí com 1 hora de aula, né? E eu espero que vocês tenham pegado um pouco sobre o processo da admissão do cliente ao hospital, certo? Então, que a nossa aula de hoje, o principal foco era apresentar para vocês como fazer uma admissão e o que é admissão, né? Que às vezes tem alunos que saem do curso e não sabem nem o que é uma admissão. Então, é justamente isso que a gente quer apresentar para vocês. Agora, desligando aqui, encerrando a aula, né? Deixa eu só interromper aqui. Encerrando a aula, vocês irão pegar o caderninho de vocês e praticar, né? Qualquer dúvida que tiver, professor, vou mandar aqui para você e você me corrige, tá? Se eu demorar a responder um pouquinho, mas eu respondo. Eu vou ficar até às 10 horas disponível para você. A partir das 10 horas, não me mandam mais, que é aí só amanhã, viu? Mas eu vou ficar até às 10 horas disponível para vocês e praticam, porque isso aqui é importante, tá, gente? É muito importante vocês estarem fazendo. Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Vamos lá? Professor, pode ser em qualquer nível que o paciente deu entrada, ou eu Peraí, posso deixa eu relatar... só aumentar bem que o volume, eu não estou quase te ouvindo. Fala alto. Eu posso relatar um paciente que deu entrada e foi encaminhado para a UTI? Ah, gente, peraí, eu tirei aqui o fone de ouvido, eu não sei se foi por isso que eu não estou quase ouvindo. Desconectei. Pronto, fala novamente. Eu posso relatar um paciente que deu entrada e foi encaminhado para a UTI? Pode, pode, só que aí tu pode dizer, tu tem que apresentar a forma como ele chegou, entendeu? Todo o processo, ele chegou transportado em uma maca, aí se ele foi encaminhado para a UTI, possa ser que ele não tenha chegado orientado e muito menos consciente, né? Então, tu já vai colocar que ele está desorientado, entendeu? Que ele está inconsciente, então tu vai ter que dizer tudo o que está acontecendo com aquele cliente. Aí vocês que vão criar o cliente de vocês, tá?